O Tribunal de Lisboa fervia com a tensão de um caso que abalava a sociedade portuguesa. Sofia Mendes, advogada de defesa implacável aos 32 anos, acabara de revelar uma prova falsificada pela acusação, destruindo o argumento principal do processo contra o seu cliente, um político acusado de corrupção. Mas no momento em que o juiz declarou uma pausa, Ana Costa, a jovem promotora de 28 anos, irrompeu no corredor e confrontou Sofia com um soco verbal que ecoou pelas paredes antigas. Você manipulou tudo. Isso não é justiça, é traição. Sofia, com o coração acelerado, virou-se para responder, mas em vez de palavras, seus lábios encontraram os de Ana num beijo impulsivo, roubado na fúria do momento, selando um segredo que ameaçava ruir ambas as carreiras. Sofia recuou, os olhos verdes flamejantes fixos nos azuis de Ana, que pareciam poços de confusão e desejo reprimido. O que foi isso? Murmurou Ana, tocando os lábios com dedos trêmulos, enquanto o eco dos passos de colegas se aproximava. Sofia, sempre mestre do controle, sentiu o chão tremer sob si. Anos de repressão, de esconder atrasos que a sociedade lisboeta rotulava como desvios, agora explodiam numa faísca proibida. Foi um erro, respondeu ela friamente, mas por dentro, um turbilhão. Por que eu fiz isso? Ela é a inimiga, a promotora que quer destruir meu cliente. E se alguém viu? Minha família, meu pai conservador, nunca perdoaria. Ana, ainda atordoada, voltou para a sala de preparação, o coração batendo como um tambor de fado melancólico. Ela sempre soube de sua atração por mulheres, mas escondera-a sob camadas de profissionalismo, especialmente num meio jurídico dominado por homens tradicionais. Eu sou louca? Beijar a defesa no meio de um caso? Isso pode-me custar tudo, pensou ela, imaginando o escândalo nos jornais, jovem promotora envolvida com advogada rival. Sua mãe, devota católica de uma pequena vila no Alentejo, já pressionava por um casamento arranjado, e isso a mataria. Mas o toque de Sofia, quente e urgente, despertara algo profundo, uma fome por autenticidade que contrastava com a fachada que mantinha. No dia seguinte, o julgamento recomeçou com Sofia apresentando testemunhas que desmontavam a narrativa da acusação. Ana, do outro lado da sala, lutava para se concentrar, seus olhares se cruzando como lâminas afiadas. Ela é brilhante, mas cruel, refletia Ana internamente. Defendendo um corrupto por dinheiro? Ou será que acredita nele? E eu, acusando com base em provas duvidosas, só para provar meu valor num sistema que me vê como uma novata frágil? A dúvida corroía-a, talvez o beijo fosse um sinal de fraqueza, ou pior, de uma conexão real que ameaçava sua integridade moral. Durante o intervalo, elas se evitaram, mas Sofia, sozinha no banheiro, encarou o espelho. Você é uma hipócrita, Sofia. Prega justiça, mas vive uma mentira. Esse beijo. Foi liberdade ou autodestruição? A pressão familiar pesava sobre ambas. Sofia jantava com os pais naquela noite, na casa colonial em Belém. O pai, um juiz aposentado, elogiava seu desempenho no caso. Você é meu orgulho, filha. Mas quando vai se casar? Aos 32, o relógio biológico não perdoa. Ela sorriu forçado, mas por dentro gritava, e se eu contar que amo mulheres? Que ontem beijei uma? A mãe, com seu rosário sempre à mão, acrescentaria orações por sua salvação. Ana, por sua vez, recebia uma ligação da mãe. Filha, o filho do vizinho está de volta de Londres. Ele é perfeito para você. Ana desligou, lágrimas nos olhos. Perfeito? Eu nem o conheço. Mas Sofia. Eu a sinto em cada respiração. A noite terminou com Ana enviando uma mensagem anônima para Sofia. Precisamos falar. Amanhã, após o tribunal. O encontro aconteceu num café discreto perto do Tejo. Sofia chegou primeiro, nervosa, questionando cada decisão. Por que vim? Isso é loucura. Um caso como esse exige foco total. Ana sentou-se, os olhos andos dela inicialmente. Aquele beijo. Não pode acontecer de novo, disse Ana, mas sua voz tremia. Sofia assentiu, mas o ar entre elas crepitava.
Elas discutiram o caso, revelando vulnerabilidades. Sofia admitiu que defendia o cliente por lealdade a um favor antigo, mesmo duvidando de sua inocência. Ana confessou que as provas eram fracas, impulsionadas por ambição. Estamos nos traindo a nós mesmas, murmurou Sofia. O toque acidental de mãos enviou choques e elas saíram separadas, mas com um pacto silencioso de silêncio. Dias se passaram com o julgamento intensificando. Sofia interrogava uma testemunha-chave, desmascarando mentiras, enquanto Ana contra-argumentava com veemência. Internamente, Sofia lutava. Cada vitória me aproxima dela, mas nos afasta. Se eu ganhar, ela perde credibilidade. Se perder, minha reputação sofre. Ana, similar-lhe, pensava, ela me fascina, mas é o oposto de tudo que defendo. Amor ou justiça? Porque tem que ser uma escolha? Uma noite, sozinha em seu apartamento em Alfama, Sofia chorou pela primeira vez em anos. Eu mereço isso. Uma vida de máscaras? Ana, em seu quarto em Bairro Alto, escreveu num diário. O beijo foi o começo do fim. Ou do início? O clímax do file veio quando uma prova surpresa surgiu, um áudio gravado legalmente que incriminava o cliente de Sofia. Ana hesitou em usá-lo, sabendo que era eticamente duvidoso. Se eu apresentar, destruo Sofia. Mas se não, traio meu dever. Sofia, descobrindo, confrontou-a em particular. Você faria isso? Depois de tudo? Os olhares se encontraram, cheios de dor e desejo. Eu não sei, admitiu Ana, e elas se separaram, o ar pesado com traição iminente. A sala do tribunal ecoava com o martelo do juiz, mas para Sofia, o som era de seu mundo desmoronando. Ana decidira apresentar o áudio controverso, revelando a corrupção do cliente de Sofia de forma irrefutável, forçando uma reviravolta que colocava Sofia na defensiva. Traição, pensou Sofia, os olhos flamejantes cravados em Ana, que evitava o olhar, o peito apertado por culpa. Como pude fazer isso a ela? Mas era o certo, ou só vingança pelo beijo como a sombra? Sofia, reunindo forças, contestou a validade da prova, ilegalmente obtida, meritíssimo. Uma violação ética que mancha toda a acusação. Internamente, porém, um furacão. Ana, você me apunhalou pelas costas. Aquele beijo era uma armadilha? Ou você luta contra si mesma tanto quanto eu? Ana, respondendo com argumentos afiados, sentia o estômago revirar. Estou destruindo a mulher que desejo? Isso é justiça ou autopunição? Minha carreira ascende, mas meu coração afunda. O juiz adiou a decisão, deixando-as em limbo. Naquela noite, Sofia confrontou Ana num parque deserto junto ao rio. Porquê? Exigiu Sofia, voz rouca de emoção. Ana, lágrimas escorrendo, confessou, eu tinha que escolher. O dever sobre o desejo. Mas dói, Sofia, dói como nada antes. Elas se aproximaram, o ar carregado, mas pararam antes de tocar. Você me odeia agora? Perguntou Ana. Sofia, dividida, odeio o que fez, mas não a você. Isso nos torna monstros? Elas partiram separadas, mas o encontro plantou sementes de dúvida mais profundas. A pressão social intensificava. Sofia recebeu uma visita surpresa da irmã, casada e perfeita aos olhos da família. Ouvi rumores sobre o caso. Não se envolva em escândalos, Sofia. Papai espera que você seja imaculada. Sofia riu amargamente internamente. Imaculada? Se soubessem da minha atração por Ana. Seria o fim. Ana, por sua vez, enfrentava um jantar familiar onde o noivo arranjado apareceu. Ana, você é linda. Vamos nos casar? Ela recusou educadamente, mas por dentro gritava, eu amo uma mulher. Isso me torna errada? A mãe notou sua distração. O que há, filha? Parece atormentada. Ana mentiu, mas o peso da mentira a sufocava. No tribunal, o juiz validou a prova, virando o jogo contra Sofia. Ela lutou com unhas e dentes, mas cada palavra era uma facada em sua alma. Estou defendendo um culpado. Por quê? Por orgulho? Ou para não admitir que Ana tem razão?
Ana, vitoriosa no papel, sentia derrota. Ganhei o round, mas perdi algo maior. O olhar de Sofia me persegue, cheio de mágoa. Uma pausa permitiu um encontro furtivo nos corredores. Desculpe, sussurrou Ana. Sofia, olhos úmidos, desculpas não curam traições. Mas eu entendo. A sociedade nos força a isso. O conflito interno escalava. Sofia, sozinha, questionava sua identidade. Sempre soube que amava mulheres, mas por que agora? Por que ela? Uma rival que me expõe? Ana, em terapia secreta, desabafava, sinto-me rasgada. Dever versus desejo. Família versus eu mesma. É pecado? O terapeuta sugeria aceitação, mas Ana resistia, em Portugal, ainda a olhar julgadores. E no trabalho? Seria o fim. Uma reviravolta veio quando Sofia descobriu que o áudio fora manipulado sutilmente pela equipe de Ana. Mais traição, pensou ela, confrontando Ana em particular. Não sabia, defendeu-se Ana, horrorizada. Juntas, investigaram, unindo forças pela primeira vez, mas a proximidade reacendia a faísca. Estamos nos traindo mutuamente, pensou Sofia. Ana, isso é parceria ou armadilha emocional? O file culminou numa discussão acalorada em casa de Sofia. Não podemos continuar assim, disse ela. Ana, voz quebrada, mas não consigo parar de pensar em você. Elas se abraçaram platonicamente, mas o toque era elétrico, deixando-as com mais perguntas. Sofia, após, isso vale o risco? A carreira, a família? Ana, estou disposta a pagar o preço? A tensão emocional crescia, prometendo mais dor adiante. O escândalo explodiu quando um repórter anónimo vazou rumores de um envolvimento impróprio entre Sofia e Ana, transformando o julgamento num circo midiático. Sofia, lendo as manchetes no café da manhã, sentiu o mundo girar. Como souberam? Foi o beijo? Agora tudo desaba. Ana, acordando com chamadas frenéticas, pensou, traída novamente. Por quem? E o preço? Minha reputação em frangalhos. No tribunal, os olhares dos colegas eram venenosos. Sofia defendeu seu cliente com ferocidade, mas internamente desmoronava. Sou uma fraude. Defendendo corrupção enquanto minha vida pessoal é julgada. Ana, apresentando contra-argumentos, lutava contra náuseas. Eles nos veem como aberrações. Em Portugal, progresso, mas preconceito persiste. Minha mãe ligará horrorizada. De fato, a mãe de Ana telefonou. É verdade? Com uma mulher? Que vergonha! Ana chorou. Mãe, é quem sou. Mas dói ouvi-la assim. Sofia enfrentou o pai. Filha, esses rumores. São falsos, certo? Ela mentiu. Sim, pai. Mas por dentro, mentir para ele me mata. Ele me criou para ser forte, mas isso me quebra. A irmã acrescentou, pense na família. Isso nos mancha. Sofia rebateu internamente. E minha felicidade? Vale menos que a reputação? As duas se encontraram secretamente num mosteiro abandonado nos arredores de Lisboa. Quem vazou? Perguntou Sofia. Ana, olhos inchados. Não sei. Mas precisamos parar isso. A conversa virou pessoal. Eu te amo, admitiu Ana, voz trêmula. Sofia recuou. Amor? Num momento assim? É loucura. Mas seu coração ecoava, eu também. Mas o custo? Perder tudo? O julgamento prosseguia com testemunhas revelando mais podridão. Sofia descobriu que seu cliente a usara, manipulando-a atraído por todos, pensou ela, renunciando à defesa num ato dramático. Meritíssimo, retiro-me do caso. O tribunal gaspessou. Ana, chocada, ela sacrificou tudo. Por integridade? Ou por mim? Internamente, Ana questionava. Agora sou a vilã? Forcei-a a isso? A mídia intensificou, com artigos debatendo moralidade no direito e relações homossexuais no trabalho.
Sofia, isolada, refletia: sociedade nos julga. Mas quem são eles para ditar amor? Ana, em crise, considerou renunciar. Vale a pena? Perder minha identidade por aceitação? Uma traição maior veio quando se revelou que o vazamento fora orquestrado pelo cliente de Sofia, vingança pela renúncia. Monstro, pensou Sofia, confrontando-o, você destruiu vidas. Ele riu, vocês mulheres. Fracas. Isso acendeu fúria em Ana, que se uniu a Sofia. Juntas, os poremos. A parceria aprofundava o laço, mas com dor. Estamos nos destruindo mutuamente, pensou Sofia. O file terminou com Ana recebendo uma proposta de promoção, mas condicionada a limpar a imagem. Trair Sofia por carreira? Questionou-se ela. Sofia, similarmente, recebia ofertas, mas com avisos: mantenha discrição. Ambas, sozinhas à noite, choravam: amor ou sobrevivência? O preço é alto demais. A emoção pesava mais, com corações partidos e decisões pendentes. A renúncia de Sofia abalou o sistema jurídico português, com debates nacionais sobre ética e identidade. Ana, agora liderando a acusação sozinha, sentia o peso. Ganhei o caso, mas perdi Sofia? Ela se sacrificou por mim? Sofia, desempregada temporariamente, enfrentava vazio. Perdi tudo. Carreira, família. Valeu por um amor proibido? A família de Sofia cortou laços, o pai, em fúria: você nos envergonhou. Ela chorou: pai, é quem sou. Aceito ou perca-me. Internamente, dói como uma lâmina. Cresci idolatrando, agora ele me rejeita. Anas mãe, similarmente, rezo por você, filha. Isso é pecado. Ana rebateu: amor não é pecado, mãe. Preconceito é. Mas por dentro, sua rejeição me rasga. Sou órfã emocional agora? Elas se reencontraram num café à beira-mar em Cascais. Sinto sua falta, confessou Sofia. Ana, eu também. Mas o escândalo nos separa. A conversa revelou profundezas. Sofia admitiu anos de repressão, Ana, medos de rejeição social. Sociedade nos esmaga, disse Sofia. Ana, mas lutamos? O toque de mãos era um bálsamo, mas amargo. Isso nos cura ou nos condena? Uma oferta veio para Sofia, defender em outro caso, mas longe de Lisboa. Fugir? Deixar Ana? Questionou-se. Ana, promovida, enfrentava assédio, colegas sussurravam lésbica. Suporto isso? Por carreira, pensou ela. Decidiu confrontar: sim, amo mulheres. E daí? O backlash foi feroz, com ameaças anônimas. A traição final veio de uma amiga comum que revelara o segredo por inveja. Porquê? Confrontou Sofia. A amiga: vocês não merecem felicidade. Isso quebrou algo em Ana, pessoas próximas nos traem. Confiar em quem? Juntas, processaram por difamação, unindo forças, mas o processo reabria feridas. Estamos lutando pelo amor ou por vingança? Internamente, Sofia desabafava. Cada dia, a dor cresce. Perdi identidade no caos. Ana, sinto-me nua, exposta. Mas forte? Talvez. Uma noite de confissão, quero estar com você, disse Ana. Sofia, mas o custo. Famílias destruídas, carreiras em risco. Elas escolheram tentar, mas com sigilo, aumentando a tensão. Mentiras nos corroem. O file escalou com Ana recebendo uma ameaça de demissão se não corrigisse sua imagem. Casar com um homem? Trair-me? Horrorizou-se. Sofia, similarmente, via portas se fechando. Sou marcada para sempre. A emoção transbordava em lágrimas compartilhadas. Vale a pena? O amor sobrevive a isso? A dor era visceral, com corações em agonia. O verdito final no caso veio, culpado, validando os esforços de Ana, mas a vitória era cinza. Sofia, assistindo de longe, sentia orgulho mista mágoa. Ela venceu, mas nós perdemos?
Ana, no pódio, pensava, sucesso vazio sem ela. O preço foi minha alma? Famílias tentaram reconciliação forçada. Pai de Sofia, volte, finja normalidade. Ela recusou, não finjo mais. Aceite-me. A rejeição final a quebrou, perdi minha âncora. Sozinha no mundo. Mãe de Ana, escolha Deus sobre isso. Ana, Deus me fez assim. O rompimento era definitivo, dor insuportável. Sou livre, mas órfã. Elas decidiram viver juntas, mudando para o Porto, longe do escrutínio lisboeta. Nova vida, questionou Sofia. Ana, com riscos. Mas sociedade persistia, vizinhos sussurravam, empregos hesitavam. Lutamos diariamente, pensou Sofia. Preconceito nos segue como sombra. Ana, mas nosso amor é luz. Vale? Uma crise veio quando umas colegas chantageou-as com fotos antigas. Pagar ou expor, debateram. Escolheram expor-se, numa entrevista pública, declararam seu amor. Somos lésbicas, e daí? Justiça para todos. O backlash foi enorme, protestos, apoio misto. Somos mártires, pensou Sofia. Ana, ou pioneiras? A dor nos fortalece. Internamente, reflexões profundas. Sofia, cada escolha custou pedaços de mim. Traições, perdas. Mas ganhei a autenticidade. Ana, de ingenuidade guerreira. O amor me transformou, mas feriu. Elas casaram em cerimônia discreta, mas o pai de Sofia apareceu. Eu errei. Perdoe-me. Reconciliação parcial, cura começa, pensou ela. Mãe de Ana enviou carta, rezo por felicidade. Ana chorou, talvez esperança. O caso inspirou debates nacionais sobre direitos LGBT em Portugal. Elas advogavam agora por igualdade, transformando dor em propósito. Pagamos caro, refletiu Sofia. Mas mudamos vidas. Ana, conflitos internos nos moldaram. Errados ou certos? No fim, sentadas à beira do Douro, elas se olharam. Valeu? Perguntou Sofia. Ana sorriu. Sim. Apesar de tudo. Mas a jornada deixara cicatrizes profundas, emoções cruas e lições amargas. Foi certo priorizar o amor sobre a carreira e a família, ou uma ilusão egoísta que causou mais dano do que bem?